Capítulo 1. A Rainha. Em preparação para o festival da escola no dia seguinte, havia alunos segurando cartazes anunciando sua exposição. Tudo bem, eu vou me esforçar também. Lívia, segurando um cartaz feito à mão, caminhava em sua maneira habitual, diferente dos alunos da academia. Ela estava promovendo o café do Leon. Leon e os outros estavam ocupados com os preparativos. Daniel e Raymond estavam correndo para fazer compras, e Angie era a representante das meninas do primeiro ano. Ela estava ocupada, pois também tinha trabalho a fazer no comitê executivo. A única que podia fazer propaganda era Lívia. Enquanto ela caminhava pelo pátio, havia também vários rapazes que, da mesma forma, seguravam cartazes e promoviam suas exposições. Eles então notaram Lívia. Você é a aluna de honra, certo? Lívia entrou um pouco em pânico e respondeu à voz que a chamava. Certo. Estou anunciando uma cafeteria. Os rapazes começaram a conversar com ela enquanto sorriam. Lívia, que estava em alerta, baixou um pouco a guarda. Então tem uma cafeteria ali? Estamos montando uma barraca, então por favor, venha nos visitar quando quiser comer. Nós o atenderemos. Mas são apenas coisas como crepes. Estamos sofrendo com o cheque especial, por isso precisamos dar tudo de nós para ganhar dinheiro. Eu soube que havia muitas cafeterias, então seu grupo deve dar o melhor de si. Quando o grupo de 3 voltou para retomar o trabalho, Lívia se acalmou. Que alívio! Não sei o que eu teria feito se eles tivessem mais intenções. Lívia recebeu permissão especial para se matricular na academia, mas ela mesma não era uma nobre. Do ponto de vista das pessoas ao seu redor, Lívia era uma forasteira. Por causa disso, ela havia sido vítima de bullying no passado. Mais uma vez ela andou para fazer propaganda e então se deparou com um grupo de meninas. Com licença. No entanto, ao contrário dos meninos, as meninas lhe lançaram um olhar muito frio. Elas eram um grupo de 3 garotas que pareciam ser da classe avançada, a julgar pelo fato de que havia empregados exclusivos seguindo-as. Ela os chamou, pois eles estavam conversando sentados em um banco, mas eles tiveram uma atitude muito ruim. O que a aluna de honra quer? Estamos ocupados. Estou anunciando nossa cafeteria. Lívia reuniu sua coragem e promoveu a cafeteria de Leon. As meninas zombaram como se estivessem olhando para ela com desprezo. Não me diga que é a cafeteria do Baltfault? Nós não iríamos de jeito nenhum. Será que você está ficando arrogante só porque aqueles caras lá atrás gostaram de você? Não fique com a ideia errada quando apenas alguns rapazes o bajulam. Uma plebeia humilde. Embora não gostasse de ser chamada de plebeia por eles, Lívia sentiu que havia uma barreira entre eles e ela. As outras 2 moças intervieram. Parem. Essa garota é a favorita daquela duquesa. É melhor não se envolver. Se Baltfault ficar com raiva, sua casa pode estar em perigo. O grupo de 3 garotas saiu com seus servos depois que os 2 acalmaram a terceira e a arrastaram para longe. Lívia ficou um pouco triste, mas balançou a cabeça. Tudo bem, vou me mudar para o próximo local. Ela estava um pouco triste, mas ainda tinha Angie e Leon. Ela não estava tão solitária quanto estava quando acabou de entrar na academia e não tinha conhecidos. Vai ficar tudo bem. Eu tenho esses 2, afinal de contas. Ela tinha esses 2. No entanto, isso também significava que ela só tinha 2 pessoas com ela. À medida que ela continuava sua propaganda, os meninos se mostraram relativamente gentis com ela. O que aconteceu até agora foi inacreditável para Lívia. No entanto, as meninas ainda eram frias com ela. A maioria das garotas foi embora ao ver o rosto de Lívia. Apesar de estar de baixo astral, Lívia logo mostrou sua vontade de promover a cafeteria de Leon. Você está fazendo uma cafeteria? Então você está distribuindo ingressos grátis. Você ainda tem um? Sim. Quando ela se virou, uma garota a chamou com um sorriso. A garota, a quem ela entregou um ingresso gratuito para um conjunto de chá e doces, tinha um lindo e longo cabelo azul marinho. Lívia sentiu inveja de sua figura esguia, e a maneira como ela se posicionava também parecia digna. Você é o aluno de honra, certo? Sim, entendo. Eu me chamo Cara Folven. Sou a 2ª filha de uma família de semi-barões e estou matriculada na classe regular. As aulas eram diferentes entre a classe avançada e a classe regular. Embora atuassem juntas durante os eventos, elas geralmente trabalhavam de forma separada. Por esse motivo, esse foi praticamente o primeiro encontro entre eles, mesmo que tenham passado um pelo outro no passado.
Lívia ficou encantada com o fato de a outra pessoa ter se apresentado, e então explicou educadamente a localização da cafeteria. Meu nome é Lívia Olívia. Estamos montando um café para o festival da escola, então por favor, venham. Ao que? É também onde fica a cafeteria do Julian, certo? Lívia abaixou os ombros e se sentiu mal. A cafeteria pertencente ao grupo de Julian era uma rival poderosa para Leon. É isso mesmo. Leon também está preocupado com isso. Você é bem próxima do Barão Baltfalt. Lívia foi pega de surpresa ao ouvir Leon sendo chamado de Barão Baltfalt. Talvez eu esteja agindo um pouco familiarizado demais com ele? Leon não se importava com isso, mas isso não mudava as posições mantidas entre nobres e plebeus. Lívia sabia que havia alunos que não gostavam da ideia de Leon e elas serem mais amigáveis do que o necessário. No entanto, Cara parecia encantada. São apenas rumores, mas ouvi dizer que ele pode ser uma pessoa gentil. Afinal de contas, não há nada que um barão possa ganhar ao ficar com uma plebeia. Não estou tentando dizer que é ruim para você ficar com ele. É só que ele pode ser mais gentil do que os outros pensam. Lívia ficou feliz depois de ouvir as palavras de Cara. Para ela, parecia que Leon estava sendo reconhecido. Certo. Leon é uma pessoa gentil. Ele é gentil, forte e uma pessoa realmente confiável. Às vezes ele acaba indo longe demais, mas todos o entendem mal. Era duvidoso que Leon estivesse realmente sendo mal interpretado, mas Lívia via Leon como um cavaleiro a ser desejado. Ele era seu cavaleiro ideal, que era gentil, forte e protegeria os outros. Eu estou vendo. Que bom. Lívia sorriu com satisfação para Cara, que parecia estar agindo de forma incerta. Certo. Sinto que fiz a escolha certa ao vir para esta academia por causa de Leon e Angie. Por Angie você deve querer dizer Angelica, a filha de uma família de duques. Cara então fez uma pergunta a Lívia. Você poderia conversar com os barões durante o festival da escola? Acho que sim. Entendo, nesse caso, você poderia me apresentar a alguns barões? Eu gostaria que você intermediasse o processo. Apresentar você? Não acho que isso seja necessário, mas se eu puder ser útil, então suponho que sim. Embora Lívia estivesse curiosa sobre o que ela queria dizer com mediar, Lívia assentiu com um sorriso. Obrigada. Eu definitivamente aparecerei na sua frente novamente, então estarei sob seus cuidados quando esse momento chegar. Cara saiu depois de dizer isso. Lívia acenou com a mão sem pensar muito sobre o assunto. Era o dia do festival da escola. Fogos de artifício foram lançados no céu sobre a academia para indicar seu início. Uma fumaça branca pairava no céu antes de desaparecer. Os convidados eram principalmente aqueles envolvidos com a nobreza. Havia mulheres que tinham saudades dos dias em que eram estudantes e trouxeram seus maridos, filhos e seus amantes. Era uma visão bastante estranha. Os convidados entravam no portão da escola um após o outro, mas havia uma mulher observando o tumulto. Ela tinha cabelos longos loiros platinados. Era uma mulher com íris azul e olhos levemente caídos que transmitiam uma aparência gentil. À primeira vista, ela parecia ser uma mulher de 20 e poucos anos. Ela usava um vestido preso na cintura e que ia até os tornozelos, enfatizando o contorno de seu corpo. Ela tinha traços femininos e uma cintura fina. Era uma mulher com uma figura glamourosa, mas que deixava uma impressão gentil e carinhosa. Ela olhou para a academia repleta de convidados em geral que pareciam encantados. Eles parecem estar se divertindo. Há muitas barracas por aí. Ela não estava se dirigindo a ninguém em particular. No entanto, um guarda vestido como uma das convidadas comuns respondeu a ela. Para as pessoas ao redor deles, não parecia que os dois estavam conversando. Minha rainha, não é hora de brincar. Se você quisesse assistir ao festival da escola, não teria sido suficiente preparar uma visita formal? A rainha, Milaine Rafuolfalto, tinha um sorriso fascinante que podia mudar o clima de uma sala para um mais suave. Como mulher, Milaine era a mãe genuína de Julian e a rainha do Reino Olfalto. Reino Olfalto. Seria entediante se fizéssemos dessa forma. Preciso dar uma advertência firme ao barão que fez meu lindo Julian de bobo. Vários guardas vestidos como convidados comuns foram posicionados ao redor dela. O guarda mais próximo a ela suspirou. Se você nos der uma ordem, então nós vamos. Milaine deu um leve sorriso. Quero confirmar algo com meus próprios olhos. Eu me pergunto que tipo de criança ele é. Estou realmente ansiosa por isso. A rainha Milaine deu uma risadinha e fez um pedido ao guarda.
Então, eu gostaria de chamar uma pessoa para me guiar. Angie, você poderia trazer Angelica para mim? Quando o guarda desapareceu em meio à multidão de pessoas naquele exato momento, Milane sorriu enquanto abria um panfleto que os alunos estavam distribuindo. Estou ansiosa por isso, Barão Baltfalt. Milane, escondendo um sorriso ligeiramente sinistro por trás do panfleto, olhou para as barracas enfileiradas perto da entrada da escola, a fim de passar o tempo até a chegada de Angie. O que estava acontecendo? Senti um leve calafrio naquele momento. Deve ter sido minha imaginação. Meu senso de percepção deve ter ficado fora de contato. Mudei de marcha e dei instruções a todos enquanto batia as mãos. Hoje era o dia de abertura do festival da escola. Os preparativos para o meu café foram perfeitos. Muito bem, é o primeiro dia do festival da escola. Deem tudo que vocês têm, rapazes. Além disso, as duas senhoras não devem se esquecer de fazer uma pausa adequada e aproveitar o festival escolar. Quando eu disse isso, Daniel e Raymond fizeram uma reclamação grosseira. Os dois estavam encarregados da cozinha por trás das cortinas. Você realmente espera que trabalhemos o tempo todo? Exigimos que você transforme isso em um trabalho de meio período então. Em contraste, as moças pareciam tensas. Angie, estou nervosa. Eu também não tenho experiência com algo como uma cafeteria. No entanto, acho que vai ser um pouco divertido então. Quando vi as duas garçonetes aparentemente se divertindo conversando, a porta se abriu e uma campainha instalada perto dela tocou. Dei meu melhor sorriso e encarei o convidado. Bem-vinda a Angelica, você foi chamada pelo comitê executivo. Pensei que fosse um cliente, mas era um professor ocupado que veio chamar Angie. Angie inclinou a cabeça. Eles têm negócios comigo? Sim, eles disseram que era urgente. Por favor, vá logo para o escritório principal. A professora foi embora e partiu para onde quer que fosse. Angie ficou perturbada. Desculpe-me. Vou cuidar desse assunto rapidamente e voltarei. Tínhamos criado um clima que deixou todos empolgados e mesmo assim ela foi convocada logo depois. Como deve ter sido lamentável para Angie. Lívia cerrou o punho. Vai ficar tudo bem. Farei o meu melhor até você voltar, Angie. Ver a determinação de Lívia a fez parecer um pouco divina para mim de alguma forma. Eu queria uma foto dela levantando as mãos no ar para animar a todos. Vou pedir isso a Lucian mais tarde. Angie soltou um sorriso. Com esse sorriso ela começou a se dirigir para a saída. Nesse caso, também farei o possível para voltar aqui o mais rápido possível. Leon, não faça nada muito precipitado. Nesse caso, ela quis dizer para não fazer nada cruel com os clientes. De alguma forma, ela chegou à conclusão de que eu faria isso. Você não tem nenhuma fé em mim? Angie riu. Você exagera nas coisas muito rapidamente. Eu voltarei. Angie não estava mais na cafeteria. Lívia ficou surpresa com o que viu depois da porta. Hein? Leon, eu posso ver uma linha sendo feita. Que coincidência. Eu também podia ver uma. Havia uma longa fila que ia em direção à sala de aula vizinha. Minha rainha, eu ficarei preocupado se você disser algo tão absurdo. A pessoa que Angie estava encontrando enquanto usava um uniforme de empregada doméstica era Milane, que parecia estar simplesmente aproveitando o festival da escola. Milane se desculpou com Angie dizendo, minhas desculpas. No entanto, por favor, aguente meu egoísmo por hoje. Também foi muito difícil para mim vir até aqui e pedir algo a você. É sobre aquele barão que você está de olho. Ao ouvir isso, Angie ficou em silêncio. Milane abraçou Angie enquanto apreciava a atmosfera do festival da escola. Esta é a minha primeira vez em um festival escolar. Além disso, faz muito tempo que não a vejo em um traje de empregada. Faz muito tempo que não a vejo em um vestido de empregada, Angie. Só estou acostumado a vê-lo desde que você estudou comigo no passado. Eu sou muito grata pelas muitas coisas que aconteceram naquela época. Quando Angie estava estudando boas maneiras como aprendiz no Palácio Real, ela era praticamente assistente de Milane. No entanto, ela cometeu muitos erros como uma criança naquela época. Naquela época, ela era mais criança do que era agora, por isso tinha uma personalidade feroz e muitos lados extremos. Relembrar aqueles dias é embaraçoso. Quando era muito jovem, ela não entendia o mundo, tomava a atitude errada e causava todo tipo de problema para Milane. Depois que suas lembranças embaraçosas ressurgiram, Angie desviou o olhar de Milane. Milane parecia encantada ao ver Angie daquele jeito. Parecia que ela estava provocando-a.
Acho que nunca serei páreo para essa pessoa em toda a minha vida. Em seguida, ela voltou sua atenção para os arredores. Os guardas de Milane os monitoravam vestidos como convidados, misturando-se ao festival da escola. De qualquer forma, a academia é incrível. Minha terra natal não tinha uma. Enquanto Milane parecia estar se divertindo, Angie conversou com ela. É mesmo? Milane era uma rainha que veio originalmente de outro país, mas o casamento a trouxe para o país atual. Normalmente ela teria uma posição modesta, mas sua desenvoltura lhe permitiu obter poder dentro do Palácio Real. O noivado formal de Angie com Julian foi aprovado por Milane. Milane olhou para o rosto de Angie. Parece que sua aparência está muito mais tranquila do que na cerimônia de entrega do título. Você definitivamente melhorou agora. Parece que ela consegue ver facilmente a ingenuidade dos outros. Que pessoa assustadora! Angie respondeu enquanto pensava em como ela não era páreo para esse oponente. Afinal, tenho aproveitado minha vida de estudante. Milane pensou um pouco e depois fez uma pergunta. Será que talvez seja por causa do Leon com quem você vai se encontrar depois? Angie corou levemente e respondeu. Não é isso. Deixando isso de lado, você realmente veio aqui incógnita apenas para conhecer Leon? Claro que não. A deserdação de Julian foi por decisão própria, mas como pai dele, eu gostaria de pelo menos dar uma palavra de reclamação. Também é um problema o fato de ele ter escolhido participar do duelo tão rapidamente. No entanto, o que eu não gosto é do que aconteceu. Foi tão cruel que não consegui dizer uma palavra. Sinto muito por meu representante. O que Leon fez durante o duelo foi cruel a ponto de Angie se desculpar por isso. Ele forçou Julian e os outros a ceder usando seu poder esmagador e, para piorar a situação, chegou a castigá-los. Naquela época, Julian era o príncipe herdeiro. O fato de alguém desprezar uma pessoa assim e criticá-la tornava a situação ainda pior. Normalmente, algo assim nunca aconteceria. Alguém que fizesse isso normalmente receberia uma grande punição. No entanto, ao contrário, Leon foi proclamado como um sucesso que realizou um grande feito. No entanto, havia uma coisa. Parece que a rainha realmente está guardando rancor. Angie entendeu que mesmo que Milane tivesse tolerado as ações de Leon na frente do público, ela pessoalmente não poderia perdoá-lo. Afinal, Julian era o pai de Julian. Afinal de contas, Julian era o filho de Milane. Leon havia forçado Julian a passar por uma experiência amarga. Talvez ela não tenha se deixado levar por suas emoções. No entanto, ela é definitivamente incrível. Ela é capaz de suprimir suas emoções a tal ponto. Além disso, permaneceu inalterado quão generosa ela foi ao perdoar Leon na frente do público. Essa era Milane. Como ele foi nomeado Cavaleiro do Reino, também teremos que assumir a responsabilidade por suas ações de agora em diante. Isso é tudo que vou dizer. Por favor, perdoe-o por sua linguagem áspera. Leon não pode evitar. Angie, você se tornou gentil. No passado eu havia falado sobre como você não ouvia o que eu dizia. Ou talvez a questão do Julian ainda afete. Não posso dizer com certeza que não. Vendo como isso ainda estava afetando Angie, Milane falou em um tom gentil. Vou me desculpar como mãe dele. Sinto muito, Angie. Considerando todas as coisas, eu me pergunto como essa criança foi desviada. Ele nunca teve esse tipo de comportamento no Palácio Real. Milane poderia dizer que quando estava no Palácio Real, ele chegava ao ponto de ficar em guarda contra as mulheres que tentavam se aproximar dele. De acordo com Sua Alteza, a aura de normalidade de uma aluna é agradável para ele. Ele também disse para entendermos isso. Milane ficou preocupada quando ouviu isso. Eu não entenderia algo como a vida normal dos alunos. Afinal, eu mesma nunca estive na academia. No entanto, com base no que ouvi sobre a academia, é um lugar cruel. A crueldade a que Milane se referia era a atitude das meninas. As duas puderam ver uma garota brigando na frente de uma barraca. Espere aí, você espera ganhar dinheiro com algo assim? Deveria ser de graça. Isso vai ser um problema. As meninas estavam deixando as barracas administradas por meninos sem pagar. Para piorar a situação, muitas das moças traziam escravos de outras raças para coagi-las. Como alguém que veio de um país estrangeiro, foi uma visão muito estranha para Milane. Isso é realmente cruel. Que vergonha! Os dois foram em direção à cafeteria do Leon, enquanto olhavam ao redor do festival da escola. A expressão de Milane se enrijeceu ao ver a cafeteria. Então este é o local. Parece que o café vizinho está indo muito bem. Havia uma cafeteria ao lado que tinha uma longa fila.
Em contraste, apesar de a cafeteria de Leon ter convidados, não havia fila. Angie ficou um pouco confusa. Talvez possamos dar uma olhada na exposição de Sua Alteza mais tarde. Não, espere, já que estamos viajando incógnitos, talvez seja melhor evitar isso? Sua Alteza não conseguiria se acalmar se me visse com ela. Milane agarrou a mão de Angie. Agora vamos dar trabalho ao Leon. Você também vai cooperar, Angie. Me fazer cooperar é um pouco irracional. Eu sou uma garçonete aqui. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Apenas reclame que o chá preto está morno ou algo do gênero. Pelo menos peça para ele refazer 3 vezes. Depois disso, eu o perdoarei. Enquanto Angie pensava em como já havia convidados problemáticos o suficiente, as duas entraram na cafeteria e se depararam com uma cena. O chá preto está morno. Prepare-o novamente. Uma xícara foi jogada em Leon, encharcando de chá. Suas roupas estavam bastante danificadas e havia vestígios de outras substâncias nelas. De qualquer forma, ele se viu em uma situação cruel. A expressão facial de Leon não era visível, pois ele havia baixado a cabeça. Lívia parecia que ia chorar. Leon, eu cuidarei de você. No entanto, Leon parou Lívia com a mão, como se estivesse dizendo para ela se afastar. Então, ele encarou as alunas para se desculpar. A outra parte era um grupo de alunas muito chamativas e seus seguidores. Minhas desculpas. Vou preparar outro imediatamente. Depois de dizer isso, quando Leon se agachou para pegar a xícara jogada fora, as meninas se levantaram e pisaram na parte de trás da cabeça dele enquanto sorriam. Daniel e Raymond baixaram os olhos em frustração enquanto observavam a situação da cozinha. Embora fosse insensível não ajudar um amigo, a academia era um ambiente especial onde as meninas tinham uma posição dominante. Sabendo disso, Leon não tentou olhar para os dois nem tentou atraí-los. Isso realmente é legal. De qualquer forma, não viemos aqui por causa das folhas de chá, então vamos nos despedir. Já que vocês trouxeram chá e doces tão pouco apetitosos para nós, não vamos pagar, certo? Ou melhor, não deveria ser você a nos pagar. Uma garota pegou os saltos de seus sapatos de couro e os bateu na parte de trás da cabeça de Leon. As amigas dela e seus criados exclusivos riram dele. Enquanto Leon estava sendo pisoteado, ele assumiu uma postura que era como se estivesse se prostrando. Por favor, pague no futuro. Com quanto dinheiro você planeja nos roubar? Há até garotas que tiveram que vender seus criados exclusivos para pagar suas dívidas. Coloque isso em sua cabeça. Em primeiro lugar, as dívidas não eram responsabilidade de Leon, foram as próprias circunstâncias dessas garotas que as levaram a vender seus escravos. Em estado de choque, Milane não conseguia nem mesmo falar. Ela ficou surpresa com a situação extremamente cruel. Ela olhou repetidamente para Leon e Angie, querendo uma explicação para o que tinha acabado de acontecer. O corpo de Angie estava tremendo de raiva. Ela deu um passo à frente e empurrou a garota que estava pisoteando Leon. Espere, o que você acha que está fazendo? Enquanto Angie olhava para ela, uma garota cambaleou enquanto sua serva exclusiva a apoiava. Leon olhou para cima, e Angie falou antes que ele pudesse impedi-la. Que atitudes ruins para os convidados. Que tal irmos para casa? Quando Angie chegou, as garotas ao redor estavam preocupadas, mas a garota que ela havia empurrado estava sorrindo. Ela não estava com medo na frente de Angie, a filha de uma família de duques. Bem, se não é Angelica, aquela com quem Sua Alteza Julian terminou seu noivado. O que está acontecendo com essa roupa? Você não se sente envergonhada por ser filha de uma família nobre? Angie resistiu ao impulso de estalar a língua. A filha de uma família de condes, não é? Além disso, alguém de uma facção oposta, que incômodo. Não apenas a filha do conde não era amigável com Angie, mas também fazia parte de uma facção hostil. O que está acontecendo com essa expressão? Será que você pensou que eu teria medo de você? Que pena! Neste momento, você é como uma. Em seguida, Lívia ficou na frente de Angie. Por favor, pare com isso. Primeiro você é cruel com Leon, e agora com Angie, vá para casa já. Angie olhou para o rosto de Lívia. Lívia, você. No entanto, uma veia apareceu na testa da outra parte. Não acha que está se empolgando, plebeia humilde? Lívia deu um passo para trás em direção a essas palavras. Você acha que sua opinião é importante? Você tem paz de espírito para ser arrogante? Você planeja ser um nobre? Você acha que tem o mesmo status que nós só porque é o bichinho fofo da Angie? Bichinho de estimação?
Lívia fez uma cara de espanto. Angie pensou em como esse assunto era problemático. Isso é o mais longe que você pode ir. Não vou tolerar nada além disso. No entanto, a garota não ficou em silêncio. Ela continuou a falar sobre os assuntos de Angie. Você se aproximou de um plebeu porque seus amigos a abandonaram? Que infelicidade para uma filha de duque. Você não disse algo para nós em uma festa no passado? Você disse que os plebeus eram apenas números em uma estatística. Isso não significa que você realmente não se importa muito com os plebeus? Lívia se virou lentamente para Angie. Angie, não é o que você pensa. E, talvez pensando que ver os dois em pânico era uma visão bem-humorada, a garota continuou. Os plebeus não são pessoas. Vocês não entendem nem um pouco sua posição? Todos só estão calados porque você está com um monte de lixo como cavaleiro, que só realizou pequenos feitos, e uma filha de duque. Pessoas como você. Em seguida, uma voz baixa ressoou na sala. Feche esse buraco escancarado que você chama de boca. Era Leon. A filha do conde olhou para Leon. E pensar que você tem a coragem de ser arrogante. Você sabe o que significa fazer um inimigo de uma família de conde? A garota fez um sinal com os olhos para seus servos exclusivos. Os servos pisotearam a cabeça de Leon. HMPH que convencido. Minha senhora, parece que é necessária uma disciplina rigorosa para esse homem. Os servos exclusivos se reuniram e olharam para Leon enquanto sorriam. Observando atentamente, Milaine levantou a voz enquanto pensava no que havia acontecido até agora. Isso já durou tempo demais. Não posso mais ficar assistindo. A atenção de todos se voltou para Milaine, e a garota que estava encarando Angie fez uma cara de irritação. A expressão que ela fez em relação a Milaine não era a mesma que alguém faria em relação à rainha de seu país. Qual é o seu problema, velha? Oh, velha! Angie queria colocar a mão sobre a cabeça. Será que essa pessoa não conhece o rosto de sua própria rainha? No entanto, suponho que este não seja realmente um lugar onde alguém esperaria que ela aparecesse. Apesar de ser filha de um conde, o status da garota era modesto. Ela era alguém que subiu de status, por assim dizer. No entanto, ela não subiu por ter realizado ações como Leon fez. Ela parecia ser uma garota que não aparecia no Palácio Real, não aprendia boas maneiras como aprendiz e não conhecia o rosto de Milaine. Embora Angie estivesse prestes a advertir Milaine, a rainha suportou isso enquanto sua bochecha se contraía. Vou fingir que não ouvi isso agora. Todos vocês devem terminar de pagar e depois sair. Vocês ainda não são alunos da academia? Não, na verdade, vocês não têm vergonha de serem nobres? As meninas da cafeteria riram com desdém das palavras de Milaine. Elas não pretendiam parar diante da pessoa que estava diante delas. Não se empolgue. Vocês sabem quem eu sou? Sou a filha da família do Conde Ofere. Conheça sua posição. Alguém expulse essa velha. Assim que a garota ordenou que seus servos exclusivos o fizessem, os demi-humanos cercaram Milaine. Angie estava chegando ao limite de sua paciência. Todos vocês sabem quem são? Nesse momento, o rosto de Leon entrou em seu campo de visão. Quando ele olhou para Milaine e Angie, seu rosto gradualmente se transformou em um sorriso. A princípio, ele ficou surpreso, mas, talvez percebendo a situação, parecia que ia se divertir. Seu sorriso formou um crescente em forma de lua, assim como seus olhos. Era como se ele estivesse proclamando que a justiça seria feita. Não é bom. Por que tem que ser neste lugar? Quando Angie percebeu isso, Leon chutou um dos servos que cercavam Milaine e mandou o sujeito voando. Leon fortaleceu seu corpo usando magia e partiu para um ataque total, que poderia destruir o corpo resistente dos demi-humanos. Tenha um voo seguro, idiota. Não apenas os demi-humanos, mas as meninas Daniel e Raymond também ficaram surpresos com o comportamento dele. Lívia fez uma expressão que parecia que ela não sabia mais o que estava acontecendo. Daniel gritou: "Ah, você é um idiota? Se você colocar a mão no servo exclusivo de alguém, está tudo bem. Todos vocês devem estar satisfeitos. É hora de começar uma festa divertida." Normalmente a razão pela qual os meninos não atacavam os criados era porque as meninas começariam a odiá-los. Apenas esse motivo. Era por isso que os criados exclusivos eram protegidos. No entanto, nessa situação, Leon tinha uma desculpa para agir como agiu. Leon conhecia o rosto da rainha. Ele viu o rosto de Milaine, a rainha, quando passou pela cerimônia de entrega do título. Além disso, depois de considerar como ela estava ao lado de Angie,
Ele estava convencido de que ela era a rainha. Vá para o inferno. Leon balançou as duas mãos para baixo como um martelo sobre outro demi-humano, empurrando sua vítima para o chão duro. Parecia que ele não tinha um pingo de misericórdia. O próximo demi-humano que tentou subjugá-lo foi jogado no chão da mesma forma. Leon derrotou 3 pessoas em um instante e depois apareceu na frente de Melaine, como se fosse protegê-la. Controlem-se, servos. Saibam quem é essa pessoa que vocês estão enfrentando. Ela é a rainha do reino de Olfalto Melaine. Curvem-se diante dela, seus arrogantes. Dessa vez, era Leon quem estava sorrindo para a filha do conde, aquela que o havia pisoteado, e para os outros. Ele havia revelado a verdadeira identidade de Melaine. Melaine ficou perplexa. O quê? Como? Ao ver como Melaine parecia perturbada, Angie cobriu o rosto com as 2 mãos. Leon, você simplesmente tinha que dizer isso. Ele havia arruinado as intenções dela de viajar incógnita. Ele havia espancado os criados da rainha e depois tentou fazer com que as moças se curvassem. Leon intimidou as moças. Todas vocês preparem-se. Vocês terão que aceitar o que está por vir para compensar o fato de terem colocado a mão na rainha. Não pensem que não sofrerão consequências só porque são filhas de uma família de condes. Tendo usado a rainha como pretexto para suas ações, Leon riu alto. As meninas ficaram paradas e não se moveram enquanto suas bocas abriam e fechavam. Seus rostos ficaram pálidos. Melaine agarrou o braço de Leon. Leon, espere. Eu estava viajando incógnito. Não posso causar um tumulto em um lugar como este. Portanto, acalme-se. Afinal, você é uma boa criança. Não é? Era uma visão estranha ver uma Melaine agitada tentando acalmar Leon. No entanto, Leon não lhe deu ouvidos. Seus olhos transmitiam ansiedade, talvez por causa da excitação. Deixarei a decisão para você, minha rainha. Eu, Leon, estou pronto para assumir a liderança quando chegar a hora de punir essas pessoas. Agora então, dê as ordens. Talvez você possa matar toda a família deles para cortar o problema pela raiz. Aguardo seu decreto. Eu, Leon Fobaltfalt, farei o meu melhor para derrotar seus oponentes. Para destruí-los, obliterá-los. Eu já disse que é o suficiente. Melaine tinha os olhos cheios de lágrimas. Angie suspirou. Ele está bastante animado com isso. Só posso imaginar o que ele passou até agora. Muitas das garotas na cafeteria que tentaram assediar Leon estavam agora tremendo enquanto olhavam para baixo. As roupas de Leon estavam esfarrapadas. Havia sinais de que ele havia sido jogado no chão muitas vezes, e o tampo da mesa também estava bastante sujo. Havia uma montanha de porcelana quebrada na lata de lixo. Eles haviam entrado na cafeteria para se vingar de Leon. Melaine havia planejado fazer algo semelhante, mas não sabia que as meninas da academia já estavam indo além do que ela iria fazer, e foi surpreendida por isso. Leon deu uma risada alta quando apareceu uma desculpa para ele bater nas meninas. A justiça será feita. Vou pisotear suas casas com arrogância. Melaine se agarrou a Leon com os olhos cheios de lágrimas. Estou lhe implorando, pare. Eu estava errada, me perdoe. Livia abaixou a cabeça e tinha um rosto choroso em meio à situação excessivamente intensa. Além disso, Daniel e Raymond apareceram da cozinha e amarraram os empregados. Além disso, eles estavam sorrindo. Você tentou começar uma briga com a rainha. Isso é proibido. Definitivamente não deve ser. É como que Leon disse, certo? A justiça será feita. Os dois sorriram enquanto pensavam no que deveriam fazer com os servos exclusivos que normalmente desprezariam os meninos. Isso está ficando fora de controle. Preciso da ajuda de alguém. Angie não sabia como poderia resolver a situação sozinha e estava prestes a pedir ajuda a outra pessoa. Em seguida, ela olhou para o rosto de Livia e também baixou a cabeça. Como devo falar com a Livia? Eu fiz a Livia. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais.